Ernesto Rezende Neto é advogado especialista em direito civil, atuante na área de família, das sucessões, direito imobiliário e condominal desde 1979. Possui especialização em negócios imobiliários pela FAAP e é pós-graduado em métodos alternativos de solução de conflitos humanos pela Escola Paulista de Magistratura. Também é sócio fundador do Instituto de Mediação Transformativa, integrante da Câmara de Mediação do Secovi em São Paulo e docente da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, do Instituto Familiar, da Escola Paulista de Direito e do Instituto dos Advogados de São Paulo, além de coordenador executivo do Fórum Nacional de Mediação. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E não esqueça, mande sua sugestão, sua crítica através das nossas redes sociais. Você pode enviar através do Facebook, que você está vendo agora, através do Instagram também. E para acessar novamente, assistir novamente algum programa, ou que você perdeu, ou que você gostaria de ver outra vez, você tem esse canal aí exclusivo do nosso programa no YouTube. Nesse canal você encontra todos os programas já veiculados. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos Ernesto Rezende Neto. Ele é advogado e nós vamos falar um pouquinho sobre divórcio judicial, extrajudicial. O que é isso? O que é um caso? O que é outro? Quando eu posso fazer de uma forma? Quando eu posso fazer de outra? O que é mais rápido? O que é mais barato? O que é mais seguro? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Doutor, obrigado por ter aceito o convite, é um prazer receber o colega aqui. Obrigado. Doutor, divórcio, né? É sempre um tema delicado. É. A gente conversava aqui um pouquinho, até com o pessoal aqui antes, né? Tudo que envolve, né? O ser humano, a família, o marido, a mulher, crianças, filhos, o relacionamento familiar é sempre delicado, é sempre uma matéria que a gente deve tratar com muito cuidado e com muito respeito com todas as partes envolvidas. Mas a legislação hoje ela se tornou um pouco mais flexível, né, para tratar desse assunto. Eu queria que mais ou menos o senhor explicasse qual é o caso do divórcio judicial, que ainda tem que ser mantido, tem que ser feito da forma, vamos dizer assim, tradicional, e o extrajudicial. Qual a característica de um e qual a característica de outro? Não, o divórcio judicial, ele ocorre quando existe filhos menores ou não, mesmo não havendo filhos menores, não existe consenso entre o casal que está se separando. Então, necessariamente será judicial. O judicial pode ser consensual ou litigioso. Então, se o casal está em acordo, mas tem filhos menores, o divórcio vai ser judicial no fórum, mas de forma consensual. Então, os dois podem estar representados pelo mesmo advogado ou cada um representado por um advogado, que vão entrar com o pedido conjuntamente. Isso vai passar por um promotor público. A função do promotor público, a gente chama, é um advogado do Estado. A gente diz que ele é o fiscal da lei. Então, ele tem o dever de zelar pelo bem-estar dos menores que estão envolvidos ali naquela questão. O promotor público dá um parecer e aí vai para o juiz. Se o parecer do promotor for favorável, o juiz já homologa o divórcio, já sai o documento para entregar no cartório de registro civil, que é o mandado de averbação. Isso no judicial consensual. O judicial litigioso, hoje mudou bastante, porque nós temos um novo Código de Processo Civil, que é a lei que regulamenta o processo. Ele é de março de 2016. Então, ele incluiu hoje, no divórcio litigioso, a parte contrária é citada, é a primeira intimação, a gente chama de citação. Desculpe, só para deixar mais claro para o nosso telespectador. Pois não. O consensual, como o colega explicou aqui, é o seguinte: você entrou num acordo ou com a sua esposa ou com o seu marido, em todos os termos, você pode ter seu advogado ou ser um só para o casal, da forma consensual, amigável. E o litigioso é quando ou o marido ou a esposa não concordam com algum termo ou alguma condição, então você vai ter seu advogado, seu marido ou sua esposa vai ter um outro advogado. Aí ele necessariamente tem que ser feito da forma judicial, perante o juiz de direito. Exatamente. E então a parte que toma a iniciativa de entrar com o pedido, faz o pedido, então, dizendo que não houve consenso entre as partes. A parte contrária vai ser
citada para responder, o prazo era responder em 15 dias a partir da citação. Com o novo código, hoje, o juiz antes vai marcar uma audiência para uma tentativa de conciliação. Então, se não houver acordo nessa conciliação, aí é que vai começar a correr o prazo de 15 dias para contestar. E quanto tempo demora, em média? Lógico, a gente sabe que cada cidade varia diferente, bastante. mas em média, qual o prazo que o juiz está marcando para essa primeira audiência? Para uma audiência é em 30, 40 dias no máximo. Não sei qual marca que esteja com um acúmulo muito grande de processos, o prazo é maior, mas é 1 mês, 40 dias. Aí nessa primeira audiência o juiz vai tentar novamente uma composição. Uma composição para ver se eles reconciliam ou converter o divórcio litigioso em consensual. Quase 90% dos casos é convertido em consensual, porque não há muito sentido do casal ficar brigando. Não é? Normalmente se discute, é porque essa situação envolve muita mágoa. Então, muito aspecto emocional. Muito emocional, às vezes até os filhos são utilizados nessa briga do casal, né? É o que é um erro, né? É um erro, porque a criança é a maior prejudicada nisso. Exatamente. E nem sempre os pais têm essa consciência. E hoje existem muitos recursos, né? Então, se o juiz perceber, por exemplo, que há a possibilidade de, mesmo não havendo conciliação nessa audiência, de insistir nisso, ele pode determinar uma nova audiência. E hoje existe essa audiência, a gente chama de conciliação, que é o que já existia há bastante tempo. Mas agora, com o novo código, também é possível se fazer uma mediação. Então, alguns autores entendiam que era a mesma coisa, os dois institutos, mediação e conciliação. O código determina bem qual a diferença de um e de outro. Então, conciliação é mais indicado para questões pontuais, uma batida de carro, que vai se discutir um valor, quem paga faz o acordo e terminou. A mediação já é um processo mais elaborado, apesar de também ser informal, como a conciliação, mas aí o mediador, que é o terceiro, que vai conversar, ajudar as partes a conversarem, ele vai trabalhar melhor a relação, porque a gente diz sempre que o conflito é como um iceberg, tem a ponta na superfície e a parte submersa, que é a maior parte. Né? Então, a mediação vai trabalhar essa parte submersa para trazer tudo isso à tona e ver se as partes em conflito conseguem chegar num consenso. E existe muito também aquela situação, às vezes as pessoas até procuram falando, olha, realmente não tem condição mais de viver junto, mas eu estou porque o processo é muito burocrático e tem que discutir guarda de filho, e tem que discutir partilha de bens, e tem que discutir isso e aquilo. Então, acaba convivendo e essa convivência vai se tornando cada vez mais... Vai desgastando, pesada, né? Exato. Então, é o que eu sempre falo, existe uma medida que é a cautelar de separação de corpos, né? Você preventivamente se separa, assim, só fisicamente, e depois se você chegou à conclusão que realmente não existe mais condição de ficar com a pessoa, depois você vai discutir o resto. E eu acho que isso é uma fase delicada que a pessoa tem que ter certeza de quando adotar a medida, né? Exatamente. E sempre pensando no bem-estar dos filhos, né? Que são sempre quem vai sofrer mais as consequências de uma separação, ainda que consensual, é sempre os filhos. Se for litigiosa, então, a sequela é muito maior para as crianças, né? E a partilha de bens, doutor, ela ainda é um problema relevante? Ou hoje a guarda de filhos, até com o Instituto da Guarda compartilhada agora, né? Parece que melhorou bastante. Mas aonde é o principal obstáculo? O que trava mais uma separação consensual? Os dois pontos principais são exatamente esses que o senhor está colocando. É a guarda dos filhos e a partilha de bens. Então, partilha de bens, se não houver consenso, o juiz determina 50% para cada um. Normalmente o regime de bens é comunhão parcial, o que foi adquirido durante o patrimônio é dividido metade para cada um. Então, se o casal não entrar num acordo, o juiz decide. Agora, o que era de solteiro nesse regime de comunhão parcial de bens, os bens que é do homem em solteiro e os bens que eram da mulher em solteiro continuam sendo delas, não se misturam. Não há necessidade de entrar na partilha. Só vai se partilhar aquilo que foi adquirido na constância do casamento. Exatamente. Então, partilha é um ponto também de discórdia, mas a solução é mais simples. A grande questão é a guarda e regime de visita das crianças. Então, a guarda compartilhada também ajudou bastante, porque hoje o regime oficial é guarda compartilhada. Então, na guarda compartilhada se divide o tempo
entre pai e mãe, para possibilitar a convivência. Mas na prática, como funciona a guarda compartilhada? Porque, tudo bem, a lei existe, às vezes a gente sabe que funciona, às vezes aquela história, a lei não pegou, né? Mas na prática, como é a guarda compartilhada? Então, existem decisões já em última instância no Superior Tribunal de Justiça de Brasília de que a guarda compartilhada tem que ser aplicada ainda que não exista consenso entre o casal. E vários autores criticam isso porque uma guarda compartilhada num casal que está em litígio fica bastante difícil. Então, na guarda compartilhada vai ser escolhido um domicílio para a criança, que vai ser o da mãe ou do pai. Então, ali é o endereço da criança. E aí vai haver essa divisão de tempo entre pai e mãe. O objetivo é possibilitar que a criança conviva tanto com o pai quanto com a mãe, porque antes disso o padrão de visita era visitas quinzenais, final de semanas alternados. Às vezes o pai ficava normalmente sempre com a mãe, e aí o pai também às vezes pegava no meio da semana. Então a gente até se diz que quarta-feira é o dia nacional dos pais separados, que você vai numa lanchonete e está cheio de pai com filhos que são pais divorciados que estão com os filhos. Então, existe toda essa flexibilidade maior, sempre buscando atender o interesse da criança. Possibilitar que eles convivam o máximo possível, tanto com o pai quanto com a mãe. Mas e os dias, por exemplo? É lógico que dia dos pais, naturalmente, vai ficar com o pai, dia das mães, naturalmente com a mãe. Mas no aniversário da criança, no Natal, no Ano Novo, na Páscoa, em algum outro feriado aí mais prolongado, como fica a história da guarda compartilhada? Então, o que se faz normalmente é o genitor que ficar com a criança no Natal do ano ímpar vai ficar o ano novo no ano par e vice-versa. Então, normalmente se faz assim. E aí se procura adequar. Então, se a mãe fica com a criança no ano novo, ela já fica com a primeira quinzena das férias, porque as férias também metade para cada um. Então, quem ficou com a criança no ano novo já fica com a primeira quinzena de janeiro. Segunda quinzena fica com quem passou o Natal com a criança. Certo. Então, isso já é padrão também. Dia dos pais, pai, dia das mães com a mãe, aniversário da criança. Ou busca um acordo entre eles e, não havendo acordo, também faz uma alternância, um ano com o pai e um ano com a mãe. E esses são os principais feriados. Aí os outros feriados tem que conversar, ou às vezes coincide. Nós temos agora muitos feriados prolongados, então também já se determina no acordo de visitas que se a criança está com o pai no final de semana e tem um feriado na terça-feira, ele continua com o pai. Quer dizer, isso tudo traz muitos benefícios para a própria criança, porque além de possibilitar uma maior convivência com a criança, ele também vai ver que existe uma relação amistosa entre os pais que, apesar de separados, continuam dialogando, porque o que a gente costuma dizer é que com o divórcio existe o fim da relação conjugal. Exato. Mas a relação parental vai continuar para o resto da vida. Eles vão ser pai e mães até morrerem. Então é isso que a lei e o judiciário busca preservar, né? E a história da pensão? É uma história polêmica, né? Muitos anos se arrasta. Me lembro até quando eu militava muito nessa área de família, também já existia essa... Não, mas por que eu tenho que pagar a pensão? Ou senão o outro, não, mas olha, ele ganha uma fortuna e paga uma miséria de pensão. Como a legislação brasileira se adaptou, se modificou para o Instituto da Pensão? Tanto a pensão que é paga a um dos cônjuges, quanto a pensão que é paga aos filhos. Então, a pensão paga para um dos cônjuges, ela só será paga se o cônjuge tiver necessidade disso, tiver incapacidade de trabalho, for portador de alguma enfermidade que impeça ele de ter alguma atividade que lhe dê a receita necessária. Caso contrário, ele não terá direito a essa pensão. E existe muita discussão, inclusive, de a mulher, hoje já não é mais tão comum, mas ainda existem casos em que a mulher, depois que casa, para de trabalhar para cuidar da casa, cuidar dos filhos. Isso era muito usual. Era muito. E aí, com o divórcio, ela tem que voltar ao mercado de trabalho. Então, uma solução que se encontrou para isso foi determinar 2 anos, o ex-marido fica obrigado a pagar a pensão para a mulher para ela se recolocar no mercado de trabalho.
Então, as coisas estão ocorrendo dessa forma. Pensão para o filho é sempre devida e ela vai obedecer à proporção do pai e da mãe, eles vão contribuir proporcionalmente à sua receita. Então, o pai vai ter um X% do que ele ganha, a mãe X% do que ganha, para chegar num valor que seja suficiente para a subsistência da criança. E o que se leva em consideração aí é educação, vestuário, alimentação e lazer. São os 4 itens básicos. Aí, dependendo da negociação, entra cursos extracurriculares, natação, balé, esse tipo de coisa. E, lógico, no cálculo também é computado o rendimento de cada um, do pai e da mãe. Existe o que a gente chama aí de binômio necessidade e possibilidade. Então, para se determinar um valor de pensão, vai levar em consideração a possibilidade de quem paga e a necessidade de quem vai receber. E um parâmetro que não existe na lei, mas está determinado pela jurisprudência, é que o teto máximo para estabelecer a pensão é 1/3 dos vencimentos daquele que está pagando. Então, existem casos, por exemplo, do pai que já tem um outro relacionamento, tem um outro filho, então vai se ver uma proporcionalidade desses 30% dividido entre os filhos que ele possui. Quer dizer, esse 1/3 é sempre dividido entre o número de filhos de quem paga a pensão. Exato. Isso também seria uma coisa injusta, né? De repente, pagar para um só 1/3 e os outros não passar foram uma necessidade, com né? isso. Exatamente. E a parte a mulher, às vezes, quando tem a guarda do filho, ela reclama que muita despesa não é computada, né? Porque fala, não, ele já mora comigo, então ele sai comigo, eu compro a roupa, ou ele tem vontade de fazer um curso especial, eu vou e faço. Essa alteração de pensão, ela tinha uma formalidade muito grande. Hoje em dia ela está mais ágil ou não? Quando a pessoa pode rever essa pensão? De repente fala, olha, o que você está pagando não está mais dando aqui para manter as necessidades do alimentado. Como é que é feita essa revisão da pensão alimentícia? O pressuposto para a revisão é quando existe uma modificação na receita de quem paga ou na necessidade de quem recebe. Então, o adolescente entrou na faculdade, ele vai ter um custo maior com escola. Se o pai não aceitar aumentar a pensão espontaneamente, aí a mãe tem que entrar com uma ação revisional de alimentos, pedindo então para que o juiz determine um aumento no valor da pensão em razão da necessidade. O pai recebeu uma promoção. A gente cita pai porque normalmente é o pai que paga e normalmente a criança fica com a mãe. Houve uma promoção, um aumento de salário. Então, se não houver consenso também entre os pai e mãe, eles vão buscar isso na ação revisional para aumentar o valor da pensão em razão daquele aumento de receita. Até que idade é devida a pensão ao filho? A lei estabelece até a maioridade civil, que são 18 anos. Então, a criança que recebia a pensão, a gente chama do alimentado, completou 18 anos, o pai está desobrigado de pagar. E aí existem as exceções. Então, como o pai pode declarar o valor de pensão para o filho que esteja fazendo curso superior até os 24 anos, aí a gente chama disso de maioridade fiscal. Então, ele se obriga a pagar a pensão para o filho até que ele complete 24 anos, desde que esteja fazendo curso superior. Ou, se ele tiver necessidade, ele também pode pleitear, mesmo já tendo ultrapassado todas essas barreiras, mas se esse filho demonstrar que ele tem necessidade de continuar recebendo pensão, ele também pode pleitear isso em juízo. E a parte da visita, doutor? Ela era muito delicada também, eu lembro de alguns aspectos do seguinte. Às vezes o pai ou a mãe, para retirar o filho ou para devolver o filho, acabava ou atrasando ou atrapalhando a vida do outro. Né? Porque, você ficou de vir retirar aqui às 9 da manhã, eu estou aqui 1 da tarde, você ainda não veio. Ou senão você ficou de devolver até às 9 da noite, amanhã tem aula e à meia-noite não chegou. Isso daí a guarda compartilhada chegou a melhorar esse aspecto ou não? Melhorou, mas ainda existem divergências com relação a isso. Principalmente quando, daí a crítica da guarda compartilhada quando não existe consenso entre o pai e mãe. Porque eles acabam utilizando isso. Então, o pai atrasou meia hora, a mãe já vai na delegacia para registrar uma ocorrência. Não tem sentido, a gente sabe que a vida em São Paulo é muito atribulada, então um atraso é normal. E existem pais que realmente são relaxados e não vão se importar muito com isso,
ou para buscar ou para devolver. Então, a criança fica naquela expectativa, esperando o pai que não aparece, e isso acaba criando um problema para a criança. Então, é muito importante que os pais obedeçam o máximo possível aqueles horários que foram combinados em benefício da própria criança. Nós sabemos, lógico, que a esmagadora parcela da população brasileira às vezes não tem condição de arcar com os honorários do advogado particular. É uma coisa que às vezes é dispendiosa, fora do orçamento da pessoa. E a pessoa fica se perguntando, bom, eu quero me separar, ou eu quero entrar com um pedido de pensão alimentícia, porque o pai abandonou, mas eu não tenho condição de contratar um advogado particular. Como ela deve proceder? Não, ela vai procurar, existe um órgão que é a Defensoria Pública. Então, são advogados remunerados pelo Estado que vão prestar assistência para essas pessoas que não têm possibilidade de arcar com os honorários de um advogado. E esse serviço é totalmente gratuito? É totalmente gratuito, mas a pessoa tem que atender algumas exigências. Então, não pode ter uma receita, por exemplo, superior à receita familiar. A renda familiar não pode ser superior a 3 salários mínimos. Que hoje daria em volta de 3 mil reais, mais ou menos. Então, se houver uma receita maior do que isso, ele já não vai poder contar com o serviço da Defensoria. E no caso infelizmente, tem casos que o pai desaparece, some, não vive mais com a mãe, ou teve apenas um caso, e desse caso resultou o filho. Como a mãe deve proceder para o pedido de pensão? É algo mais simples de ser feito, desde que ela conheça o paradeiro do pai? Necessariamente, se o pai não reconheceu o filho no nascimento, é necessário o exame de DNA? Qual o primeiro passo que ela tem que dar? Então, se o filho não for reconhecido, ela tem que entrar com uma ação de investigação de paternidade. Quer dizer, se o pai não foi ao cartório reconhecendo como filho, ela tem que primeiro ajuizar a ação de investigação de paternidade. Isso. Para aí reconhecida a paternidade, e aí ela já pede, então, reconhecimento da paternidade e um valor de pensão. Então, essa pensão será devida a partir da citação. Então, o processo demorou 1 ano para se determinar a paternidade. O valor da pensão vai retroagir à data da citação. Ele vai pagar todos esses 12 meses. Aí, quando for pagar, ele tem que pagar o atrasado de uma vez só. Exatamente. E aí pagar mensalmente. E hoje, a tecnologia tem ajudado bastante a agilizar os processos. Então, por exemplo, a mãe que não sabe o paradeiro do pai. Hoje, com o CPF, existem convênios entre o judiciário, que a gente chama de Bacenjude, Infojude, Renajude, para descobrir bens e descobrir o paradeiro da pessoa. Então, com o CPF, o juiz coloca num banco de dados, pela internet ele consegue levantar todo o patrimônio e o paradeiro do dono daquele CPF. Quer dizer, facilitou muito. Facilitou bastante. O custo, lógico, cada caso é um caso, seria difícil estipular valores separados, mas, em média, quantos, na hipótese de um divórcio consensual, que pode ser feito extrajudicialmente, quanto sairia para a pessoa, para o casal, mais ou menos? Então, hoje, a tabela da Ordem dos Advogados, do AOB, determina, quando existem bens no divórcio, num divórcio extrajudicial é 4% do valor dos bens. No divórcio judicial consensual é 6%. E no litigioso é 8% sobre o valor dos bens. Se não houver bens a partilhar, aí o advogado é que vai determinar. Cada profissional tem o seu parâmetro. Aí vai combinar direto com o cliente. Isso. Mas gira em torno de 2 a 10, 15 mil reais. Então, temos de valores. Vamos supor, você vai separar, você tem um único bem que é um veículo aí de 20 mil reais, vamos supor. Se for feito da forma extrajudicial, o que a tabela prevê, seria 4%. Daria mais ou menos na faixa aí de 800 reais. 4,8. Se fosse judicial, na faixa de 6%. Então, já daria na faixa aí de mais ou menos R$ 1.200. Isso. E litigioso seria 8%. Agora, existe um piso, né? Então, se o valor for inferior a esse piso, aí é aplicado. E aí também cada profissional vai definir o seu piso. Quanto tempo leva o divórcio extrajudicial? Se for consensual extrajudicial, em quanto tempo ele é concluído? 24 horas. 24 horas? Porque o que precisa o trabalho vai ser só de reunir a documentação. Porque o extrajudicial, ele vai ocorrer
quando houver consenso entre o casal que está se divorciando e não houver filhos menores. Não, se tiver filhos, mas se o filho for maior de idade, tiver mais de 18 anos, pode ser feito o extrajudicial. Então precisa só reunir a documentação, levar ao cartório, ao tabelião de notas, onde se faz a escritura de compra e venda de imóveis, e faz uma escritura de divórcio. Então, reuniu a documentação, leva, o advogado normalmente prepara uma minuta, entrega para o cartório e marca uma data para o casal ir lá assinar. E já sai de lá com a escritura de divórcio. Não há necessidade de intervenção de um juiz nesse caso. Então, isso facilitou também bastante. Isso faz parte de um movimento mundial que a gente chama de desjudicialização do conflito, que é tirar o conflito do judiciário, porque existem determinados conflitos em que há necessidade da intervenção de um juiz. Mas um divórcio consensual, por exemplo, não tem sentido. Se ocupar toda a estrutura do judiciário. Um volume de trabalho que eles têm hoje. Então, hoje dá para fazer o divórcio dessa forma e o inventário também da mesma maneira. Se os herdeiros forem maiores e capazes e houver consenso entre eles, também vai no cartório, faz uma escritura de divórcio, não precisa mais recorrer ao judiciário. Mas sempre há necessidade da presença de um advogado. Então, isso ainda é um requisito. Doutor, eu queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui, nosso tempo está acabando, e colocar à disposição algum recado, algum tema que eu não perguntei ao senhor, se eu queria passar, por favor, fique à vontade. Eu estava aqui pensando, existe uma figura muito nova, que não é muito conhecida no Brasil, que a gente chama de divórcio colaborativo. Então, o casal vai se divorciar, tem que se preparar, estruturar a nova vida, porque a gente sabe que quando o casal se separa, existe uma queda no padrão financeiro dos dois. Então, é algo ainda que tem um custo alto, é uma abordagem que foi criada por um advogado norte-americano. Então, se cria uma equipe, os advogados, que a gente chama de advogados colaborativos. Nós temos aqui no Brasil o Instituto Brasileiro de Direito Colaborativo, que capacita profissionais, advogados, psicólogos e profissionais de finanças. Então, se forma uma equipe com um advogado, um terapeuta, um profissional de finanças, que vai cuidar de estruturar a nova vida desse casal que está se separando. E os advogados têm que assinar um compromisso de que, caso não haja acordo, eles não vão patrocinar o interesse dos seus clientes numa ação litigiosa. Então, é algo que funciona muito bem, que prepara muito, cuida do interesse das crianças, porque o terapeuta vai cuidar disso também. E tem funcionado bastante e isso tem sido difundido cada vez mais, mas ainda não é muito conhecido no Brasil. Mas funciona muito bem. Louvável. Exatamente. Então, mais uma vez, obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.